Louvado seja Deus, quero saudar todos os queridos irmãos com a paz do Senhor. Muito obrigado pela recepção. Podem sentar. Quero agradecer a Deus por mais uma vez, por mais este momento nesta escola bíblica, para participar e aprender com os queridos irmãos. Meu amigo pastor José Roberto, Deus abençoe. Roberto José, é porque lá no dia que tem José Roberto. O pastor Roberto José, e Deus abençoe com muita alegria. E ele me dá 50 minutos, eu fiquei feliz que, na verdade, tem gente que fala muito e eu falo pouco. Vamos ver se nós conseguimos esses 50 minutos. Eu agradeço a Deus, como já disse, sempre é bom aprender e estar na casa do Senhor, onde nós somos ministrados por Deus. Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, ele fica muito à vontade. Ele é um professor, um mestre que gosta de que tenha liberdade. E quando nós damos liberdade, aí ele faz o que ele quer. Ele é o Senhor. Nós estamos na sua presença e louvamos a Deus por isso. Agradeço a Deus também pela companhia do pastor Ricardo, do pastor Levi, que Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia. A minha esposa, um abraço para a irmã Iraci, e até a passagem ficou comprada, mas no avião chamaram ela e disse ela não veio. Teve que outra ocupação e ficou. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 78. Às vezes, quando eu pego um texto bíblico, parece que eu fico inculcado com ele, porque a gente fica aprendendo sempre, falando, e várias vezes, e cada vez mais que nós mexemos nele, é como quem se faz manteiga, que eu não sei se alguns aqui dos irmãos possivelmente façam manteiga, onde se pega o creme do leite, a nata, e quanto mais você bate, vai batendo, e até que aparece toda a manteiga e você tira o caldo, o soro, e deixa só a manteiga. Então, quanto mais você pega na Bíblia, mais você manuseia, mais aparece coisa boa, e o Senhor vem trazendo para nós. É assim ou não é? É maravilhoso podermos falar disso com os queridos irmãos que têm boa habilidade na palavra de Deus. Então, o primeiro texto é este, Salmos de número 78, versículos 70 a 72, em que eu aqui trouxe três faces, a gente pode chamar três faces do ministério cristão, três faces ou nuances do ministério do obreiro. Versículo 70, também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, e trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. A primeira coisa que eu observo aqui, que o Senhor Deus elegeu, escolheu Davi. Não foi Davi quem escolheu Deus, não foi Davi que escolheu ser rei, não foi Davi que escolheu ser salmista, não foi Davi quem escolheu apacentar o povo de Deus, ser o guia de Israel. Foi Deus quem elegeu. Da mesma forma, eu me alegro com isso, porque não fui eu que me apresentei ao Senhor, mas o Senhor me trouxe, o Senhor me elegeu, me escolheu de uma forma maravilhosa, através desse processo que só Ele sabe fazer, assim como nos escolheu para a glória do seu santo nome, e nos transportou para estarmos aqui na presença dEle, e também a representá-lo neste mundo, que precisamos disso. Por isso, quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, eu fico também impressionado, porque o apóstolo Paulo ele declara como nós podemos também declarar isso: nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Vocês já observaram como isso é importante? Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quando nós estamos levando a palavra de Deus, é como se Deus estivesse trabalhando. Nós somos representantes de Deus, por isso fico feliz, louvando a Deus pela chamada que o Senhor nos deu e reconhecendo, e até hoje mesmo, eu estava vendo sobre a chamada, porque ontem eu tive que fazer uma entrevista com um casal de pastores que está já, o pastor está há mais de ano separado da esposa. A esposa me ligou, conversou, que queria falar comigo, e eu pedi que falasse com o pastor Ricardo, que é meu assessor, explicou que ele estava no interior, mas ela não queria ficar lá. Ela queria ficar, era na cidade, em Teresina, e por isso não ia. Mas eu pensei que tinham resolvido, um casal, não me disse nada, mas quando, para minha surpresa, ontem descobri que eles estão separados, ou seja, ela fica em Teresina e ele diz que é capricho dela, e eu terminei dizendo, o capricho é seu. Porque quando a esposa não quer ficar com o marido, nós temos duas coisas a observar na nossa vida. Nós temos preferência e prioridade. Não podemos achar que podemos fazer o que queremos. Por exemplo, se você vai numa faixa de pedestre, a preferência é sua ou é do carro? Vocês sabem responder? De quem é a preferência? É do carro ou é nossa? Faixa de pedestre. É do pedestre. Mas se eu vou lá, é a minha preferência, e vem um carro numa alta velocidade, eu vou me arriscar? Então eu vou dar prioridade para ele. Eu digo, a preferência é minha, mas a prioridade é sua. Então tem coisas que nós temos que entender qual é o que nós queremos. Porque tem gente que só quer a preferência. Às vezes esquece das prioridades, e precisamos entender isso. Eu até disse que, observando, e todos nós sabemos, a Bíblia diz que quem acha uma mulher, acha um tesouro. E eu nunca vi na Bíblia dizendo que quem acha um marido, acha um tesouro. Já viu? Se vocês tiverem visto, me digam. Então, a mulher que é o tesouro. E eu disse para ele, onde está o tesouro, ali está seu coração, então você não pode. Ele disse, onde é que fica a minha chamada? Eu digo, eu não sei, sua chamada está meio complicada. Se Deus chamou, e eu sou casado, claro, porque Deus chama, é assim, a não ser para ministérios específicos, que chamam jovens e solteiros, que nós chamamos de missões, que é uma coisa temporária, mas a obra de Deus, o chamado pastoral, que é para o resto da vida, tem que ser com a esposa. Bom, mas hoje ele coloca, eu vi no grupo ele fazendo pesquisa ao povo, para que eles explicassem o que era chamada. E eu entendi nas entrelinhas que é porque ele quer, porque eu dei um prazo para ele. Você tem um mês para se apresentar aqui, resolver o problema, então você vai entregar o campo, você não pode ficar lá. E onde é que fica a minha chamada? Não sei, você não quer acompanhar a sua esposa, a esposa não quer, não dá certo. Mas eu vou exemplificar o que é quando a gente chama que Deus elegeu, Deus chamou. Ou seja, significa que não foi da minha vontade. Essa eleição aqui é diferente da eleição do mundo, dos políticos que eles mesmos se apresentam. Eu me apresento, faço marketing, faço campanha, eu tenho que fazer um bocado de coisas de malabarismo para que eu possa conquistar os votos. Eu quero dizer, ou lembrar-lhes, que você nunca vai fazer Deus te eleger porque você fez movimentos. Deus escolhe da sua soberana vontade. A vontade soberana, sem dizer, não é porque você me quer não, é porque eu te quero. Por isso que Jesus declara, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e vos nomeei. Então esta escolha não é eu que escolho, mas Deus me chamou. Aí, para que a gente entenda melhor, eu vi esta semana e repetida numa café da manhã que fizemos, um pastor amigo meu, e ele refletindo sobre isso, ele contou a seguinte ilustração que eu quero também compartilhar com os irmãos. Um homem tinha um tanque, uma grande piscina, e criava tubarões dentro da piscina.
E um dia ele chamou os amigos e disse que ia dar um prêmio de $1.000. Parece que era $1.000, ou é 1 milhão. É 1 milhão. É $1 milhão, muito dinheiro. Para quem se atrevesse a atravessar a piscina. Você acha que eu me atreveria? Eu, de jeito nenhum. Mas, para surpresa de todos, daqui a pouco tinha um dentro da água, correndo, nadando muito rápido, e o tubarão atrás, ele nadando, chegou lá do outro lado. Quando chegou do outro lado, tantas pessoas, e até um repórter, porque estava muito admirado, chegou e perguntou a ele: qual a motivação de você cair na água sabendo que poderia o tubarão lhe pegar? E essa animação de você nadar de forma frenética? Ele disse: eu queria saber quem foi que me empurrou na água. Então a chamada é isso, irmão, não é? Você foi empurrado. O pastor já fez. Ou seja, se o Senhor, não fui eu que diz, eu vou da minha própria vontade entrar. Até porque se entrar, o tubarão pega. Todos os que foram por sua própria vontade tiveram prejuízos, foram dilacerados. Mas aqueles que o Senhor coloca, é abençoado e tem a vitória. Então é por isso que nós precisamos entender que também elegeu Davi, seu servo. A nossa vida, nosso ministério é exatamente por vontade de Deus, exclusiva, determinação dele, da sua própria vontade, ele nos chamou. Isso não é muito bom? Então, glória ao nome de Jesus. É por isso que nós, como Paulo diz, sofremos perseguições, tribulações, angústia, mas estamos glorificando a Deus, porque a chamada não é nossa, mas de Deus, pela sua soberana vontade. Então, eu pensando nisso, pensei em analisar a vida de Davi, para trazer essas 3 faces que se apresentam no ministério. 3 faces aqui que nós podemos ver. Quando lemos no versículo 71, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó. Ele tirou do aprisco e tirou também do meio das ovelhas com as suas crias. Ovelhas pejadas são ovelhas paridas. Outra tradução diz as suas ovelhas e as suas crias. Esquecendo tudo isso, e trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Também analisei uma coisa aqui, quando vê uma diferença. Jacó, seu povo, Israel, sua herança. O que qual a diferença? Parece a mesma coisa, mas quando eu falo Israel, meu povo, são os meus patrícios. O meu povo, meu município, onde nós estamos, nosso estado. Mas herança é algo assim mais de prazer, de posse, de alegria. Então, quando o Senhor Deus coloca Davi para apacentar Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E aí, apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Então, nós vamos ver o seguinte: como Davi, que é o pano de fundo dessa nossa reflexão, nós observamos que Davi se dedicou a Deus, mas antes mesmo dele se dedicar, como a gente conta a história, antes ele era uma pessoa anônima, até mesmo para a sua família. Ele era simplesmente um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas, que cuidava das poucas ovelhas do seu pai. E a narrativa mostra, o texto bíblico, a história de Davi, que a sua fidelidade em diferentes papéis, que são 3 que nós vamos ver aqui. Em vez de fácil, você pode colocar 3 papéis do ministério, do pastor, assim, só para você ver essas figuras que são importantes. E por conta disso, ele se tornou um instrumento muito importante nas mãos de Deus, um instrumento que o Senhor usou poderosamente, assim
tornando-se para nós um exemplo de servo, de líder, de um homem de Deus. Então, a primeira coisa que nós notamos nesses aspectos da vida de Davi, das diversas funções, foi a função de pastor. Repita comigo, pastor. Então, o que isso representa quando a gente fala de ser pastor, que hoje, muitas vezes, parece que é assim, algo muito glamuroso, algo muito bonito, onde a gente se veste bem, e tem que andar bem. Mas o pastor aqui significa vida de trabalho, vida de esforço, vida de humildade. Enquanto os filhos estavam, inclusive no banquete que Samuel fez, com o pai dele, de Davi, ele não estava presente. Os outros estavam e ele não estava, ele estava fora. Mas nessa função de pastor, ele aprendeu 3 coisas que é exatamente que é a representação do ministério pastoral. Repita comigo. Ele se tornou forte, corajoso e humilde. O pastor, na verdade, ele precisa ser forte. Davi, não, mesmo sendo um garoto, ele tinha tanta ousadia que quando ele enfrentou o gigante, antes, Saul achando que ele não podia, ele demonstrou isso. Uma vez, um leão e um urso atacou as ovelhas de meu pai, e eu peguei e matei, como está descrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 36. Samuel 17, 34, 36, quando ele responde a Saul: você está me achando que eu sou fraco? Então o inimigo pode até achar que você é fraco, mas se você recebeu e foi chamado por Deus e é pastor, o pastor tem esta virtude, é forte para enfrentar as lutas, até porque o ministério pastoral não é um ministério de brincadeira. Até tem muitos que podem pensar assim, mas é um ministério que exige muita dedicação, de força, para poder enfrentar. É claro que o Senhor Deus nos capacita, porque a nossa força vem do Senhor, mas para que essa força apareça, eu preciso me dedicar a Ele, eu preciso me colocar nas mãos dEle e dizer: Senhor, eu sou apenas pó e cinza, mas Tu és a minha força, e em Teu nome eu vou, em Teu nome eu enfrento, em Teu nome eu corro, em Teu nome eu caminho, em Teu nome eu ensino, em Teu nome eu corrijo, em Teu nome eu instruo, em Teu nome eu disciplino. A força não vem de nós, vem do Senhor. Mas pastor fraco não dá certo. Quando Deus chama Josué, e nós vemos isso no início do capítulo de Josué, quando Deus chama Josué, ele diz isso, quando ele mostra que agora ele vai ter que fazer chegar à terra prometida o povo que havia chegado até aquele momento. E ele diz: tão somente ser forte e corajoso. Você pode abrir no capítulo 1 de Josué, todos nós já sabemos, apenas para lembrar, quando ele diz no versículo 9: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pastor medroso, fraco, desanimado, não dá certo. Tem alguém aqui assim? Se tiver, o Senhor Deus quer te fortalecer nesta tarde, nestes momentos de escola bíblica, que serve exatamente para isso. O medo, que às vezes nós temos esse sentimento, aqui tem um médico, sabe disso, já pensou se nós não tivesse esse sentimento de medo, nós não seríamos humanos. Por isso que o Senhor diz: ser forte, para que enfrente o medo, da dificuldade que tem no teu trabalho, na tua congregação, porque o Senhor promete: ninguém te susterá
ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. A promessa de Deus é exatamente isso. Então, quando a gente pensa na figura do pastor, não pense apenas como se fosse a figura de uma pessoa moderno, bem bonitão, um rei. E eu até escrevi uma vez sobre isso, sobre cetro de rei ou cajado de pastor. Você tem isso, a sua síndrome, ou você é pastor ou você pensa que é rei. É claro que nós estamos no reino de Deus, mas o único rei é Jesus. Ele é o rei, o Senhor. E nós somos seus servos. Como pastor, precisamos buscar a coragem. E o outro aspecto também é, além de ser forte, corajoso e humilde. A humildade, o pastor de ovelha não tinha a pancas ou a formosura do palácio, as benesses do palácio e nem de casa. Ele tinha que passar a noite com as ovelhas, o dia com as ovelhas, protegendo as ovelhas, guardando as ovelhas, que é outro aspecto dessa face pastoral, que é a nossa responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus, como o Senhor diz, como se fosse nosso mesmo, como quem tendo que dar conta até aquele dia. Então esta é uma grande responsabilidade que nós temos e precisamos buscar humildade na presença do Senhor Jesus. Então a primeira face do ministério, da nossa vida, é o aspecto pastoral, de cuidado. Em qualquer situação, o Senhor está cobrando de nós aquilo que Ele nos entregou. As ovelhas que estão sob nossos cuidados, é nós que temos que cuidar delas. Se o lobo vir, nós vamos colocar para correr. Se o leão vir, vamos pegar pela barba. Se o urso vir também, porque o Senhor é quem dá a força. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Não pense que o Senhor não dá, não. Quando Deus escolheu Sansão, os irmãos sabem que Sansão foi escolhido no ventre da mãe, mesmo ainda com promessa de Deus, mas o Senhor encheu do seu espírito, o espírito se apoderou dele, de forma que ele tinha a força, ele tinha a coragem. Claro que pelos erros dele, ele teve que pagar, mas mesmo quando ele errou, que se apaixonou por uma mulher estranha, e fez um negócio com o pai, parece que estava tão feliz, foi lá na casa do pai, levando o cabrito para ver se encontrava. Quando chegou lá, o pai tinha dado a mulher para outro homem, ele se zangou, pegou 300 raposas, amarrou uma na outra, botou fogo e queimou o roçado deles, né? Botou fogo, e por conta disso veio o problema, quiseram matar ele, e quando foram para matar, ele foi, e os irmãos dele disseram, não vamos, mas vamos entregar ele amarrado. E ele com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. É a força do Espírito que está conosco, para vencer e para triunfar, até porque nós não somos aqui agora somente vencedores, nós somos mais do que vencedores, porque vencemos hoje, vencemos amanhã, e vencemos depois, e vencemos hoje. Eu não venço hoje e digo, agora eu vou ficar com os braços cruzados, porque eu já venci. Não pense isso. Você tem que vencer cada dia, por causa da promessa do Senhor. Por isso que Ele diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Quantas vitórias temos alcançados em Cristo Jesus? Porque o Senhor é fiel para com o seu povo no ministério. E este é a primeira face do ministério e do ministério pastoral em todos os sentidos. O segundo aspecto de Davi é que ele era salmista, diga, salmista. Agora aqui é a segunda face do ministério. Eu, quando era menino, porque vi os pastores, aqueles pastores que foram meus instrutores, mas primeiros, como o pastor Paulo e outros, eu achava que todo pastor tinha que que saber cantar, que saber ler bem, falar bem, e que de fato o pastor não pode ficar achando
e eu às vezes pergunto a alguns dos meus obreiros que estão sob minha responsabilidade, dou oportunidades, não, eu não sei cantar, pastor. O salmista, ou o Davi, além de ser pastor, ele também foi salmista. Mas o que significa isso na nossa vida, aplicando essa face do ministério? Eu sou pastor, eu sou lutador, mas eu tenho comunhão com Deus. Os salmistas, os escritos de Davi, revelam a sua profunda comunhão com Deus. Agora escutem, eu quero pedir até, perdão, não me batam. Mas como tem pastor sem comunhão com Deus, porque nós temos muitos profissionais, mas eu até disse ontem, quero dizer aqui também para vocês, nós não somos empregados de Deus. Deus não é o nosso patrão. O empregado cumpre uma regra. Nós somos servos e amigos, ou seja, somos servos amigos, que Jesus disse assim, eu nem chamo você mais de servo, mas de amigos. O amigo tem comunhão com Deus, mas o pastor que é apenas funcionário de Deus, e exige, tem alguns até que agora estão exigindo direito, é confusão. Ontem uma me ligou e disse, olha, eu sou a filha do pastor fulano e eu vou querer meus direitos. Eu fico até sem jeito para dizer, porque eu sou pastor Nestor, dizer logo, escolha, vá lá, vá buscar seu direito. E eu fico meio sem jeito, eu digo, não tenha paciência, não vá buscar esses direitos não, os direitos já estão aí. Mas os pastores estão como se eu fosse um trabalhador, um empregado, mas nós não somos empregados, nós somos servos amigos do Senhor, não apenas servos esquecidos, somos servos amigos. E a Bíblia, Jesus disse que o servo não sabe nada do seu senhor, mas o amigo sabe. Então, pastor precisa ter comunhão com Deus. E muitas vezes, eu já vi um dia desse uma pessoa me dizendo, e tem pastor que nem a Bíblia leu ainda, ou que não lê, ou que a comunhão, a falta de oração, o nosso aspecto tem que demonstrar que estamos com Ele, que somos embaixadores dEle, que foi o texto que lemos, nós parecemos com Ele, nós temos o perfume dEle, nós temos o trejeito dEle, nós temos o caminhado dEle, nós temos a face dEle em nós, nós precisamos ter comunhão com Ele. No capítulo 8 de Marcos, Jesus chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Antes ele havia dito, capítulo 9 mesmo, alguns de vocês não morrerão sem que vejam o reino de Deus. E o Senhor se transfigurou, se mostrou para eles. Eles viram a glória, o Senhor mostrou a sua parte divina total, porque até aqui Jesus, mesmo sendo Deus, ele não fazia questão de mostrar a sua divindade, mas ele mostrou para 3 a comunhão, e eles viram o resplendor. É claro que, e às vezes, isso aqui é uma análise minha, não é os analistas bíblicos, os exegetas, me corrijam. Eu acho que quando eles disseram assim, Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés, não era apenas porque achavam tão bom, eles achavam tão bom que não estavam mais nem pensando nos que estavam lá. É uma forma de egoísmo. Nós vamos ficar aqui, deixa eles para lá, que muitas vezes nós não nos preocupamos exatamente com essa comunhão, mas Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele e também uns com os outros e vivamos todos unidos. É tão provado que mais tarde, quando Jesus chega em Cafarnaum, ele diz assim, o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Eles queriam saber quem era o maior no reino. Vejam que não havia esta íntima comunhão, embora o Senhor estivesse dizendo, eu vou morrer, vou ressuscitar, eles nem entendiam o que era ressuscitar, mas nós já entendemos e temos comunhão com o Senhor. O obreiro precisa manter comunhão com Deus e a sua palavra, íntima comunhão com Deus. Cremos que o Senhor resolve. Dia desses,
Alguém chega para mim e me fez um pedido, eu quero uma transferência, eu digo, vamos orar. Eu já sei quando o senhor diz assim, vamos orar, é porque o senhor não quer. Digo, você não acredita em Deus não, moço? É que eu preciso da direção de Deus, não vou decidir assim. É o Senhor quem tem a direção. É Ele quem manda, é Ele quem dirige. A igreja é dele, o ministério é dele, e eu sou dele, é Ele quem responde. Então qualquer coisa precisamos pedir ao Senhor. E quando nós fazemos precipitadamente, a coisa não dá certo. Então o melhor é dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso orar, buscar a presença do Senhor, eu preciso ir na Bíblia. E o crente mergulha na Bíblia, o pastor, o obreiro, precisa estar no centro da Bíblia, examinando a palavra do Senhor, não para especulações, mas para absolver o que o Espírito diz às igrejas. Quantos creem que o Espírito fala à igreja? Eu perguntar isso ao pastor é coisa séria até, mas é porque talvez muitos não creiam mais, talvez estejam achando que eu estou muito bem preparado, eu estudei bem, eu fiz mestrado, e aí eu tenho uma boa forma de ser, então eu não preciso perceber se Deus fala, mas o verdadeiro obreiro precisa confiar na presença e na comunhão com Deus, para que o Senhor fale à sua igreja, porque nós somos embaixadores, como se Cristo por nós exortasse. É o Senhor quem está falando, é o Senhor quem está ministrando. Quando você está usando a palavra de Deus, não é a sua técnica, nem o seu conhecimento que vai fazer efeito. E alguém já diz assim, porque eu não tenho essas técnicas todas, eu sou, claro, fui criado assim desde menino, não tenho tanta técnica na falatória, do vocabulário, mas não é isso que vai fazer Deus falar. O que vai fazer Deus falar é a sua comunhão com Deus, é a sua presença com Ele. Quando o salmista, este aspecto de salmista, além de que eu seja um pastor, eu sou um servo dele, que tenho comunhão com ele, e preciso ter intimidade com a Bíblia e com a palavra do Senhor. Ele é quem nos sustenta, quem nos dirige, quem nos guarda, e esta comunhão precisa estar cada vez mais em nossa vida. Essa intimidade com Deus, em nossas orações, em nossa reflexão bíblica, é quem faz que o nosso ministério seja eficaz, que seja visível, e que a mão do Senhor Jesus está estendida sobre a igreja, através de mim e de você, por causa da intimidade com Ele. E esta é uma das faces mais necessitadas hoje em dia, é da nossa comunhão com Deus. Precisamos ser mais espirituais do que carnal. E alguém você vai dizer, eu sou homem e eu continuo sendo homem, e eu não sei o que serei lá no céu, mas eu sei que quando eu chegar lá, eu vou ter um corpo glorioso e serei semelhante a Ele, estarei na presença dEle, mas aqui eu quero viver com Ele, em comunhão com Ele, buscar a sua presença, para que o mundo sinta que o Senhor está aqui. Ele é fiel, e Ele está aqui agora, através de você, da sua vida. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Então aqui Ele está agindo agora, Ele está falando ao seu coração, Ele está te levando a uma vida de reflexão, de comunhão com Deus, para buscar mais a Deus, que ter um ministério eficaz na presença do Senhor. Eu sei que é muito válido o estudo, mas é muito válido mais a palavra de Deus, o estudo pessoal e comunhão com Deus faz você um obreiro eficaz, quando o Senhor Jesus Cristo manifesta através do nosso ministério. Eu não marquei o tempo, mas acho que nem estou vendo ali. Acho que 15 minutos, né? A terceira face. A primeira face, pastor. Davi foi pastor. Segundo, Davi foi salmista, que representa comunhão, graça, nos seus salmos. Se, por exemplo, você lê qualquer salmo, desde o Salmo 1, onde ele mostra os seus pavores, mostra os seus medos, mostra a sua alegria. O Salmo 1, ele mostra a felicidade do homem
que está vivendo na presença do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios. O Salmo 23, quando ele reconhece: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor está me guiando, Ele é o meu protetor. Esta comunhão com Deus é necessária. A terceira face é de comandante. Além de Davi ser pastor, ser salmista, ele foi comandante do grande exército de Israel. Davi governou Israel mais ou menos por 40 anos. E o seu governo foi tão bom que o seu povo, corajosamente e carinhosamente, designou Jerusalém como a cidade de Davi, por causa da sua liderança. Aqui então está o outro aspecto, a outra face do ministério. Além de ser pastor, de ter comunhão, é líder. É o líder, e esse líder que nós precisamos fazer. E aí eu volto aqui ao Salmo, o capítulo 78, o texto que nós lemos: assim apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. A liderança bíblica está aqui bem implícita, segundo a integridade, ou seja, o líder precisa ser íntegro. Aquilo que ele está aqui falando tem que mostrar o que ele tem por dentro. Ele é o que fala, porque é muito complicado quando as pessoas não acreditam na mensagem daquele pastor. A revista O Obreiro, nos seus primeiros lançamentos, eu me lembro, desde o primeiro, parece que da número 1, e eu não me lembro se é uma dessas primeiras revistas do Obreiro, tinha um artigo do pastor Joanir de Oliveira. O artigo era: eu não acredito nesse pregador. A minha esposa, nós éramos muito novos no campo, e ela botou isso na cabeça. E por isso eu me policio, porque se eu estou pregando, ela está olhando para mim. E já pensou eu pisar na bola? E ela dizer: não é assim não. Porque muitas vezes você está dizendo uma coisa, mas que ele conhece, sabe, não é desse jeito. O íntegro é aqui, é ali e é acolá. É em casa, é na rua, é no mercado, é na igreja. Ele está orando, ele está pregando, e a esposa está testificando, seus amigos também, por causa da integridade. E nós estamos com um problema muito sério de integridade. É claro, quando eu era bem adolescente, eu estava assistindo a um culto numa fazenda. O pastor Paulo era quem estava dirigindo nesse dia, e um pastor veterano nosso estava pregando, e eu estava sentado atrás da esposa dele. E isso eu nunca me esqueci disso. Porque enquanto ele pregava, a esposa dizia assim: olha, se fosse assim era bom. É nada, né? Nem desse jeito lá em casa. E eu fiquei muito preocupado com isso. Eu digo: agora eu vou ter que ter cuidado, porque desde menino eu queria ser pastor. Eu disse: o pastor Paulo um dia me botou na sua perna, visitando, olhou e perguntou o que eu queria. Ele disse: o pastor Paulo disse: você vai ser pastor. E eu dizia: eu quero ser pastor como o pastor Paulo. Então eu procurei andar de forma que eu pudesse ser o que sou. Então, em qualquer lugar, você tem que ser o que você é. Você não pode ser Maria vai com as outras. Eu não sei se tem essa expressão, no Piauí tem. É que você, do jeito que a onda vier, você é. Você não é surfista. Olhe para o seu irmão e diga: você não é surfista. Você é marinheiro. A onda vem, você diz: vou na onda não. Porque tem eu vou na onda. Não, vá na onda não. Continua singrando. Enfrentando as ondas. Não é indo na onda, é enfrentando a onda. É assim ou não é? Isso é integridade. Eu sou o que sou. A onda vem, passa, e eu continuo aqui firme, glorificando o nome de Jesus. Porque o Senhor manda que eu avance, e avance firme, sem vacilar. E também sem querer
tergiversar a minha firmeza em Cristo Jesus. Eu lembro do texto que quando os gregos foram procurar Jesus, porque achavam, agora esse é muito inteligente, os gregos, vamos procurá-lo. E Jesus fez o seu rosto como um seixo. Nada vai me moldar. As oferendas e as ofertas do mundo não mudam. Eu sou servo do Senhor. Eu fui chamado para glorificar o nome de Jesus, e nada vai mudar a minha decisão do meu chamado para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós precisamos viver nesta integridade, porque nós estamos com muitos problemas, irmãos. Falta de caráter, falta de ética, falta de comportamento de pastor. É claro que eu não estou dizendo aqui não, pastor, me desculpe, eu te falar essas coisas, seus obreiros. Mas é exatamente para lembrar que nós vimos tantos assim, mas o pastor e pode dizer com Paulo, em Cristo eu sou o que sou. Eu sou servo do Senhor Jesus, fui chamado assim, e eu vou olhando para Ele, autor e consumador da minha fé, porque se eu for começar a olhar para um lado e para o outro, eu vou me perder, mas eu vou olhando aqui. Onde é que está o nosso comandante? Onde é que está o nosso comandante? Eu vou seguindo a Jesus, levantando a bandeira, glorificando o nome de Jesus. E sabe uma coisa importante? Comigo está caminhando milhares. Tem um hino que nós cantamos, tantos quanto como a areia do mar, como a areia da praia. Irmão, é uma multidão muito grande que está caminhando comigo, que está caminhando com você. Você não está só. Você precisa estar nesta multidão de santos, glorificando e bendizendo o nome de Jesus, mantendo a sua identidade na presença do Senhor. O capítulo 12 de Hebreus é a sequência do capítulo 11. No capítulo 11, o escritor, anônimo aos Hebreus, mostra a lista dos vencedores da fé, chamado heróis da fé. Eles venceram, não porque eles eram bons, mas por causa da fé. E aí o capítulo 12, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, eles venceram, então eu venço também. Jesus está comigo, o Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco. Então eu não preciso me moldar ao mundo para vencer, eu preciso apenas ser aquilo que o Senhor me chamou. A Assembleia de Deus tem a sua identidade, e nós vamos mantendo a nossa identidade, caminhando para o céu, e um dia nos encontraremos lá para a glória do nome do Senhor. Mas aqui nós estamos nesta caminhada firme. E aí, creio que o tempo já passou. Eu não olhei o tempo. Veja, integridade e perícia nas suas mãos. Você está liderando, apacentando com integridade do coração, ou seja, do seu íntimo. É aquilo que é do seu interior. Onde é que está o coração? Não é dentro, cadê o médico cardiologista? Sabe que é aqui. E quando a gente fala de coração, a gente não está falando do órgão, mas está falando de todo o nosso ser interno, da nossa vida. O nosso ministério deve expressar o que está dentro, mas também a perícia das mãos, ou seja, o externo, a nossa capacidade, o nosso aperfeiçoamento para poder glorificar e bendizer o nome do Senhor. A nossa perícia faz com que nós possamos vencer. Mais uma vez eu chamo Josué. Quando o Senhor disse, olha, você vai ter que passar todo este povo, vai ter que atravessar o Jordão e vai conquistar a terra. O Senhor não disse de antemão, você faça isso e isso, só apenas você vai fazer, e isso precisava que ele tivesse perícia. Às vezes, um pastor erra, e quando eu chamo que eu vou averiguar, eu digo, isso só faltou perícia. Você não teve o cuidado, e por causa da falta desse cuidado, perde muita coisa. E nós precisamos buscar habilidade na presença do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, como disse o salmista, ele disse que Deus, o Senhor adestra as mãos dele para a guerra. Quantos creem que o Senhor adestra? Se nós queremos ter perícia, a nossa confiança é no Senhor Jesus.
Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que sejamos pastores, que possamos ter comunhão com Deus e liderar bem o povo de Deus, este povo que herdará com toda certeza o céu, e que nós, como quem tem que dar conta deles, precisamos nos comportar disso diante do Senhor Deus. Deus os abençoe. Muito obrigado. Peço oração aos irmãos.